A história do Criciúma Esporte Clube na gestão de Moacir Fernandes vai ser eternizada em um livro escrito pelo jornalista Tiago Ávila. E o lançamento desse livro será realizado em um grande evento hoje à noite. Para contar mais sobre o desenvolvimento desse trabalho, o repórter Vinícius Siglitz conversou com o autor da obra. As cadeiras do Heriberto Wilson, local de muita história, que muitas pessoas viram muitas histórias ser construídas, que daqui saíram muitas outras histórias. E muitas dessas histórias vão estar nesse livro do Tiago. 3 estrelas, a história do Criciúma Esporte Clube na gestão de Moacir Fernandes. Tiago, seja bem-vindo. Como é que surgiu essa ideia? Como é que foi o pensamento para escrever um pouco da história do nosso Criciúma? Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos aí. Esse livro, 3 estrelas, foi uma ideia que eu tive lá em 2021, na época eu trabalhava na rádio, e eu tive essa ideia por conta de uma carência que existe em literatura, em documentos sobre o Criciúma Esporte Clube, né? Desde criança eu sempre fui torcedor do Criciúma e depois eu me formei na PUC em Porto Alegre e com o foco em querer fazer jornalismo esportivo, né? E aí com isso, com essas duas coisas a gente foi atrás para montar essa história, contar um pouco da história do Criciúma Esporte Clube, né? Foco em falar sobre a gestão do Moacir Fernandes tem muito a ver por conta de ele ter sido o presidente que esteve presente durante todos os 3 títulos nacionais do Criciúma e ele esteve presente em 15 anos da história do Criciúma. Então é o presidente com mais tempo no clube e também o presidente com mais conquistas. Então quando a gente for falar um pouco sobre Criciúma, a história de Moacir Fernandes com a história do Criciúma se confunde um pouco por conta desse grande legado que ele deixou, né? 15 anos de história. Só que, lógico, como um bom jornalista, você também sabe que exige muitas fontes para se contar uma história. Com certeza. O que tem de fontes aqui que você pode contar um pouquinho? Antes do pessoal ler o livro, dar aquele spoiler já. O que tem de fontes aí no livro? Bom, a gente fez 37 entrevistas ao todo. A gente consultou várias pessoas que trabalharam no Criciúma, incluindo o próprio Moacir Fernandes, que é a grande referência para contar esse livro, né? Mas várias pessoas também que trabalharam no clube, como treinadores que passaram por aqui, principalmente os treinadores que passaram por todas essas 3 estrelas, né? O Filipão, que foi campeão de 91, a gente conseguiu entrevistar ele. O Levir Coupe, que foi o treinador da Libertadores, né? Também a gente entrevistou o Edson Gaúcho, que foi o treinador da Série B, e o Guilherme Maculha, que foi o treinador campeão da Série C em 2006. Então, visão dos treinadores muito importante também. E alguns jogadores também a gente entrevistou, jogadores de 91, jogadores também mais recentes que ganharam os títulos mais recentes. Personalidades como jornalistas e outros funcionários, conselheiros do clube, pessoas que conseguiram ter essa visão, né? Fora alguns documentos históricos que a gente tem também do clube, principalmente alguns que o João Nassif fez, jornalista aqui da cidade, que fez bastante documentos guardados. Então a gente compilou todos esses dados que a gente conseguiu fazer e armazenamos nesse livro aqui, que conta a história desde o começo, lá em 47, com um foco maior de 85 para frente, que foi onde o Moacir Fernandes assumiu a presidência, e vai até o final do seu período em 2007, e depois um pouco do legado deixado dele, então até os dias atuais também, contando um pouco. Então, eu diria que é um livro que, para o torcedor do Criciúma, ele é um livro bem completo, assim. E a tal história que eu comentava quando abri o nosso bate-papo de hoje. O lançamento acontece hoje à noite, daqui a pouco o pessoal que está vendo nosso balanço geral vai poder conferir hoje à noite esse lançamento. Se eu quiser estar lá, se eu quiser participar, se eu quiser adquirir o livro, que tu pode nos contar? Hoje à noite, então, às 7 horas da noite, lá na Associação Embralite, a gente vai fazer o lançamento, então, deste livro.
a gente está fazendo um preço especial lá pro dia do lançamento. O preço normal ele é R$100 e tem a versão encapadora que é 180, mas lá no dia do lançamento já vai fazer um preço especial para quem estiver por lá. Então, conto com a presença de todos vocês para o lançamento. Esse é o Thiago, autor de um belo livro sobre a história do Criciúma, do qual você vai poder estar participando da estreia, adquirindo e conhecendo ainda mais, né? Para quem não conhece, algum detalhe, alguma história, tem muitas fontes importantes. Fica a dica, compareça e, lógico, adquira o livro. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Vinícius. Eu, Thiago Ávila, aí escrevendo esse livro.